Para todos aqueles que sentem a urgência da busca incessante, saudações. Você está cansado de apenas assistir a vida acontecer? O que você procura não está em um destino distante, mas no limiar da sua própria percepção. Pois de tanto buscar, você encontrará o ponto de inflexão. E se eu te dissesse que sua jornada está prestes a terminar, não com uma resposta, mas com um poder inimaginável? Prepare-se. Quando a estupefação inicial passar, você não será um mero habitante, mas o próprio regente do universo. Aqui neste canal, não nos pretendemos donos de nenhuma verdade, apenas na determinação de gerar mais clareza mental e sementes para a reflexão e compreensão mais estendida do nosso passado, de quem fomos, para planejarmos aquilo que viremos a ser. Sejam bem-vindos. Neste vídeo intrigante, apresentamos uma análise filosófica da palestra Delírio Humano, a Insensatez Espiritual na Busca Religiosa, realizada na cidade de Curitiba em 15 de outubro de 2023. Jean-Val Elam aborda de forma crítica o condicionamento psíquico humano, especialmente no âmbito religioso. Ele inicia notando que o tema não é conveniente à normalidade humana, dada a maneira como conduzimos nosso psiquismo, e afirma que o aspecto mais dramático da insensatez espiritual reside no grau de estupidez bestial e doente, que resulta na construção de duas grandes formas pensamento insolúveis na atualidade. Delírio humano. Uma análise da insensatez espiritual na busca religiosa. Introdução. A tese central da insensatez espiritual. A análise de Jean-Val Elam sobre a busca espiritual humana constitui uma contundente diagnose da psique coletiva, argumentando que a busca religiosa convencional, longe de ser um caminho para a transcendência, representa uma forma de delírio. Esta condição, descrita como uma insensatez estúpida, bestial e doente, atua como um impeditivo fundamental à maturação da humanidade. Elam inicia sua exposição com a ressalva de que o tema é profundamente inconveniente, pois confronta os alicerces sobre os quais a maioria dos indivíduos edifica sua realidade psíquica. A tese fundamental que emerge de sua análise é que a libertação desse delírio coletivo exige a coragem de questionar radicalmente os padrões de crença estabelecidos, alterando os condicionamentos que nos mantêm em um estado de submissão infantil. Este impasse filosófico não é um dilema abstrato, é a própria raiz de uma catástrofe psicológica que nos conduz ao paradoxo primordial. A persistência do sofrimento em um mundo supostamente vigiado por uma benevolência divina. O paradoxo divino, o sofrimento real versus a crença na benevolência. Este paradoxo representa o fulcro filosófico que, segundo a análise de Elam, desestabiliza a totalidade da fé tradicional. Ele força um confronto direto entre o dogma da providência divina e a realidade empírica do sofrimento onipresente. A crença de que alguém cuida da gente é desmantelada por uma questão fundamental e corrosiva. Por que Deus não se incomoda com o sofrimento das espécies? O argumento postula que não existe qualquer evidência factual que demonstre a intervenção ou a preocupação de uma entidade externa com os sofrimentos horríveis que definem a história da vida. A resposta da espiritualidade, invariavelmente, recai sobre a fé, um construto que colapsa diante da observação de que o bem que existe é o que algum ser tenha feito, refutando a noção de uma benevolência que emana de uma fonte externa e não manifesta. Os pontos que sustentam este paradoxo podem ser destilados nos seguintes elementos. Fé versus evidência. A crença na preocupação divina é uma postulação dogmática, desprovida de qualquer evidência concreta ou aferível que a sustente. O sacrifício em vão. As incontáveis mortes e sacrifícios feitos ao longo da história, em nome de deuses ou de Jesus, foram baseados em uma premissa irreal.
O despertar para essa verdade transmuta a devoção passada em um profundo sentimento de ódio pelo engano sofrido. A inação divina. Apesar dos sofrimentos ininterruptos e das catástrofes históricas, jamais ocorreu um evento que demonstrasse uma preocupação real e inequívoca, vinda de uma entidade superior, seja ela qual for. Este dilema filosófico não é um mero exercício intelectual. Ele é a causa direta de uma catástrofe psicológica que aprisionou o desenvolvimento humano, levando diretamente ao que o palestrante identifica como uma coletiva falência psíquica. A falência psíquica, condicionamento, infantilidade e o delírio coletivo. A crença inabalável em uma divindade protetora diante da evidência esmagadora de sua inação resultou em uma falência psíquica coletiva. Esta crença funciona como um vírus que impede o despertar, mantendo a humanidade em um estado de desenvolvimento suspenso que a impede de acessar seus verdadeiros potenciais. Elam postula um fracasso categórico no desenvolvimento humano. Fracassamos, falimos como seres humanos. Essa falência reside na permanência em um estado de infantilidade psicológica, no qual o adulto busca perpetuamente o santo anjo que o protegia, em vez de assumir uma postura autônoma diante da existência. A analogia com a série Westworld oferece uma lente poderosa para examinar esse condicionamento. Nela, a programação dos androides funciona de maneira análoga ao dogma religioso, servindo como uma memória encobridora que os protege da terrível realidade de sua servidão. Para os humanos, o dogma religioso cumpre uma função idêntica. Ele oferece uma narrativa de sentido que mascara a realidade de um universo indiferente. Para explicar o mecanismo dessa suscetibilidade, Elam recorre à teoria da mente bicameral, de Julian Jaynes. Segundo Jaynes, os primeiros humanos não experienciavam seus processos internos de pensamento como próprios, mas como comandos externos, a voz dos deuses. Essa estrutura psíquica primordial torna a humanidade inerentemente propensa ao delírio e à obediência cega a líderes religiosos e políticos. Tal condicionamento psicológico profundo, no entanto, não surgiu do vácuo. Ele é o resultado de uma história ancestral que foi deliberadamente suprimida. A realidade ancestral oculta, reinterpretando a mitologia como história. Nesta sessão, Elam apresenta sua chave hermenêutica, uma cosmologia alternativa que recontextualiza a origem das religiões manipuladoras. A compreensão do nosso condicionamento atual exige, segundo ele, a reinterpretação da mitologia não como fantasia, mas como um registro histórico de uma estranha realidade ancestral. Sítios como Göbekli Tepe sugerem uma história muito mais antiga e complexa do que a convencional. Neste passado, a Terra era um palco de convivência e disputa entre humanos e diversas entidades não humanas, extraterrestres e extrafísicas. A alegação central é que, nesse cenário, os humanos eram tratados como gado ou animais de estimação por facções que disputavam o controle planetário. Entidades posteriormente mitificadas como Apolo, Zeus, Inanna ou Javé. Essa realidade, onde múltiplos deuses interagiam diretamente com a humanidade, foi sistematicamente destruída, desfigurada e suprimida para dar lugar à narrativa de um Deus único e perfeito. Os principais vetores dessa supressão foram: as religiões monoteístas introduziram a doença de um Deus perfeito, diante do qual a humanidade é, por definição, imperfeita e pecadora. A filosofia e a ciência, ao longo do tempo, contribuíram para desacreditar a mitologia como fonte de conhecimento histórico, relegando-a ao domínio da ficção. A destruição de registros. A queima sistemática de arquivos e códices, como os dos maias,
eliminou os elos tangíveis que conectavam a humanidade a esse passado multifacetado. Houve, contudo, um momento crucial na história em que a humanidade teve a oportunidade de se libertar dessa herança de manipulação e despertar para a sua própria autonomia. A era axial da racionalidade, a oportunidade perdida. A era axial da racionalidade, em meados do primeiro milênio a.C., é apresentada como um período de imenso potencial, um possível ponto de virada epistêmico para a humanidade. Globalmente, surgiram movimentos focados no despertar das capacidades humanas, cuja característica unificadora era uma preocupação zero com a crença em Deus, centrando-se no potencial intrínseco do indivíduo. Entre os expoentes dessa era, Elam cita. Na Índia, Siddhartha Gautama, Buda, Kapila e Jina Mahavira. Na China, Lao Tse e Confúcio. Na Grécia, o florescimento da filosofia racional. Este movimento de despertar, contudo, foi deliberadamente sabotado no Ocidente pela ascensão do cristianismo. A crítica a esse processo é cirúrgica. Imposição da fé. O cristianismo impôs a fé sobre a razão, a supressão do método científico clássico, o trívio e o quadrívio, não foi uma mera mudança curricular, mas uma deliberada sabotagem epistêmica, a destruição das próprias ferramentas do pensamento crítico. Controle da informação. A proibição da leitura e escrita para leigos visava impedir a interpretação autônoma da Bíblia, garantindo o monopólio da verdade pela Igreja. Criação de mitos. A invenção de dogmas, como o da Santíssima Trindade, serviu para transformar a figura de Jesus, originalmente visto como um humano com atitude divina, em um ser divino, consolidando uma nova teologia de dependência. A consequência direta deste ato de sabotagem foi que o ser humano foi transformado numa máquina de crer, que alguém cuida deles e que, no final, tudo vai dar certo. O fracasso em capitalizar a oportunidade da era axial torna necessária uma solução pessoal e contemporânea. O caminho para o despertar. Uma proposta de espiritualidade adulta. Abandonando a crítica histórica, a análise se volta para uma proposta construtiva, um caminho prático para a libertação individual. Não se trata de uma nova religião, mas de uma forma de praxis existencial, uma disciplina socrática de autoexame voltada à conquista da autonomia em um cosmo indiferente. As orientações para romper o ciclo de condicionamento são estruturadas em uma ascese pessoal. 1. Questionar. Livremente. Adotar a prática de fazer perguntas desagradáveis a si e às autoridades, rejeitando a submissão a dogmas. 2. Observar o psiquismo. Em vez de reagir ao primeiro impulso, usar a respiração e a autoobservação para analisar os processos mentais. Essa pausa permite uma decisão consciente em vez de uma reação condicionada. 3. Criar um caminho do meio. Inspirando-se em Buda, que identificou o apego como a raiz do sofrimento, cada indivíduo deve forjar uma jornada pessoal para se libertar dos apegos que o aprisionam. 4. Assumir a autonomia. Compreender que a paz não é um dom recebido de santos, espíritos ou deuses, mas uma construção interna e individual. 5. Praticar a dignidade. Abandonar a postura de viciado em pedir bênçãos, favores, salvação, e em vez disso, buscar a dignidade, oferecendo-se para ser útil sem esperar recompensas. Elam oferece seu testemunho pessoal como exemplo prático. Em uma conversa com Deus, abdicou de todos os pedidos, colocando-se à disposição. Essa atitude marca a transição da súplica infantil para a colaboração adulta. No entanto, ele acrescenta uma nuance crucial de humildade, afirmando que este caminho serviu para si, não sabe se funciona para outros. A proposta não é um novo dogma universal, mas um modelo para a conquista da autonomia individual. Conclusão.
quando o delírio coletivo se torna religião. A análise de Jean Vauelan culmina em uma tese vigorosa e desconfortável. A religiosidade, como praticada pela vasta maioria, é uma manifestação de transtorno mental e paixão pela ignorância. A tendência a endeusar ou demonizar figuras, a obediência cega e a recusa a críticas adultas são sintomas de um surto psíquico coletivo que foi normalizado e santificado. A citação final da palestra serve como a síntese definitiva de seu argumento, encapsulando a transformação de uma patologia individual em uma instituição social. Enfim, quando uma pessoa sofre de um delírio, se chama insanidade, e quando muitas deliram, isso se chama religião. Este material, portanto, serve como um convite para refletir, desafiando o indivíduo a decidir a natureza de sua busca. A escolha proposta não é meramente entre um caminho religioso e um filosófico, mas entre um estado patologizado de delírio e ignorância e uma postura adulta de dignidade existencial. Bem, pessoal, gratidão a você que nos ajudou assistindo até aqui, lembrando que o link desta palestra está na descrição deste vídeo. Sugiro verem o vídeo original para melhores insights. Pedimos que deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se e compartilhem estas gotas de orvalho dionisíaco. Estejamos em paz e até breve.